Nós vamos agora à proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vós deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem nas roupas longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, antes de começarmos a refletir sobre esse Evangelho, eu quero aqui apenas, a título mesmo de ilustração e de enriquecimento bíblico para você, recomendar a primeira leitura de hoje. Hoje, você sabe, sábado não temos a Santa Missa para as famílias na Rádio Educadora, então a chance de você ouvir essa leitura dentro de uma missa acaba se tornando um pouco mais remota. Mas ainda que você não participe da missa nesse dia, se você puder depois fazer a leitura desse texto, Ruth, capítulo 2. Eu recomendo esse texto a você, principalmente as mulheres, as mocinhas que estão querendo namorar, as pessoas que estão encalhadas. Ruth, capítulo 2, é uma sugestão para você. Esse texto vai mostrar para você como foi que Ruth, que era viúva, que estava sozinha, conseguiu um novo amor em sua vida. O que foi que Ruth fez? Como foi que Ruth se comportou? Esse seria um texto belíssimo para uma homilia, mas infelizmente não será hoje que nós iremos nos ocupar dele, porque nós temos diante de nós esse Evangelho que nos traz também uma mensagem muito bonita sobre convivência humana. Como se relacionar com as pessoas sem sofrer tanto, sem se decepcionar tanto, sem passar, como diz Dona Maria, por tanto perrengue. Jesus, de alguma maneira, ele quis e ainda quer nos ajudar nesse sentido, a termos relações saudáveis. Veja, meu irmão, que para você viver bem no mundo, não basta só você rezar, não basta só você ter uma vida espiritual saudável. Você precisa também cultivar boas relações. Você precisa ter relacionamentos saudáveis, porque caso contrário, a sua religião vai se tornar vazia. Você reza muito, mas você não convive com ninguém. Você é uma pessoa que vai muito à igreja, mas você não dá certo, você não combina, você não consegue estabelecer relações profundas com as pessoas. Jesus desejava que os seus discípulos soubessem se relacionar nesse mundo. E Jesus então deu para os discípulos 3 dicas que rapidamente eu quero abordar com você. Isso está, caso você queira também acompanhar na sua Bíblia, ou mesmo depois fazer uma leitura e um aprofundamento, Mateus capítulo 23, versículos 1 a 12. As 3 dicas de Jesus para que possamos bem relacionar no mundo de hoje. Primeira dica de Jesus é essa, versículo 8. Nunca vos deixeis chamar de mestre. Chamar de mestre, no tempo de Jesus, era
muito comum acontecer em relação àquelas pessoas que estavam em busca de um tutor, em busca de uma referência. Então essas pessoas, até como forma de ganhar a confiança daquele homem, daquela pessoa que era o professor, que ensinava e que tinha sabedoria, costumava chamar de mestre. Então a palavra mestre se tornou, no tempo de Jesus, quase que um sinônimo de bajulação. Então Jesus, ao dizer para os discípulos dele, não vos deixeis chamar de mestre, Jesus estava dizendo, fujam da bajulação. Tanto aquela bajulação que você faz, quanto aquela bajulação que fazem com você. Então, já quero desde já pedir a você que deseja ter relações saudáveis. Cuidado com as pessoas que ficam te bajulando. Cuidado com as pessoas que ficam o tempo inteiro te elogiando, falando bem de você, falando bem do seu cabelo, das suas roupas, do seu bom gosto. Cuidado. Em geral, quem bajula não ama. Em geral, quem ama não bajula. Então Jesus já estava precavendo os seus discípulos e hoje Jesus também recomenda a você. Fica muito esperto com essas pessoas que o tempo inteiro estão te bajulando. Em geral são pessoas interesseiras, em geral são pessoas perigosas, que quando você vira as costas, começam a falar mal de você. E isso com certeza abala os seus relacionamentos e abala também a sua saúde emocional, psicológica e espiritual. Segunda dica de Jesus: não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, que está nos céus. O que Jesus estava querendo dizer com essa frase, não chameis ninguém de pai? Será que Jesus estava tentando nos dizer que chamar o nosso Pai pelo nome é pecado, é errado? Não. Jesus também estava fazendo referência a um costume do seu tempo. No tempo de Jesus, aquelas pessoas que costumavam ajudar, que costumavam ser úteis, que costumavam estar presentes na vida dos outros, elas eram frequentemente chamadas de pai. Então, vou dar para você um exemplo. Você tem um vizinho, esse seu vizinho é muito bondoso, e aí sempre que você precisa de um pouquinho de açúcar, você vai lá, ô vizinho, você pode me emprestar açúcar? Ele te dá o açúcar. Ô vizinho, meu gás acabou, eu estou sem dinheiro, você me empresta o dinheiro para comprar o gás? Ele te empresta o dinheiro para comprar o gás. Então era comum naquele tempo você chamar esse vizinho de pai. Esse vizinho é como um pai. O que está por trás desse chamamento de pai? Uma dependência. Então Jesus está dizendo assim, olha, não permita que a sua vida se torne dependente de ninguém. Aqui está procurar não ficar apoiado, não ficar dependendo, não ficar escorado em ninguém. Você vai se lascar, mas cedo ou mais tarde você vai cair, porque ninguém pode ser apoio de ninguém. Primeiro motivo, todos nós somos mortais e mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai te abandonar. Ainda que ela não queira, ainda que ela não seja uma pessoa má. Mas uma das dicas mais importantes de Jesus para você é essa: não fique apoiado, não fique dependendo, não fique procurando pai fora de casa. Você procura pessoas que possam ser para você como seu pai, como sua mãe, pessoas que cuidem de você, que te deem o amor que seu pai não te deu. Para com isso. Jesus está dizendo, o seu pai é Deus. Se você tem que buscar carinho, buscar amor, buscar algum tipo de afeto e até de consideração, busque em Deus, porque Deus nunca falha com seus filhos. E a terceira e última dica para a gente encerrar, nosso horário já vai avançado, é essa, ó: não deixeis que vos chamem de guias. Ao mesmo tempo que Jesus pede para você não ficar escorado em ninguém, não ficar apoiado, escanchado, como diz Dona Maria, Jesus pede para você também: não deixe que as pessoas fiquem escanchadas em você. Da mesma maneira que não é saudável você ficar dependente dos outros, também não é saudável você deixar que as pessoas fiquem dependentes de você. E hoje eu fico até preocupado porque eu vejo isso muito dentro das famílias. Os pais e as mães criam filhos totalmente dependentes.
Tem pai, tem mãe que acha que é bonito dar tudo o que o filho quer. Está sempre cobrindo filhos de mimos, de carinhos e às vezes até de presentes, de coisas caras. Eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Jesus fala, cuidado. Se o seu filho começar a criar dependência de você, quando ele crescer, quando ele sair lá fora, quando ele tiver que encarar o mundo, ele vai sofrer demais. Não deixe seus filhos ficarem dependentes de você. Tenta educar os seus filhos e preparar os seus filhos para viverem sozinhos nesse mundo. O melhor pai, a melhor mãe, não é o que dá tudo para o filho, não. É aquele que treina o filho para quando o pai e a mãe não estiver mais aqui. O bom pai e a boa mãe são aqueles que, quando se ausentam, o filho consegue se virar sozinho. Se você ficar fazendo o seu filho muito dependente, a sua filha muito dependente, você vai prejudicar a sua vida e a vida dele. O mesmo vale dentro do casamento. Procura ter sua independência. Procura aprender a conquistar o seu espaço, a fazer suas coisas. Você que é mulher, que depende do marido para tudo, procura aprender a fazer alguma coisa, procura tentar ganhar o seu pão de cada dia, procura ter sua autonomia, sua independência, porque isso não é positivo. Mais cedo ou mais tarde costuma dar problema. Como você vê, é um tema muito rico. Nós poderíamos ficar por muito tempo conversando, rezando, mas infelizmente nosso horário não permite. Por isso então, deixo a você a sugestão de leitura e de aprofundamento deste texto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.